Eu analisei o trabalho dele e há 3 pilares que todos os CEOs, atletas e pais precisam entender agora. Inteligência artificial é uma prótese que expande nossa inteligência ou uma muleta que está atrofiando nossa capacidade de síntese e pensamento crítico? A gente vai dar uma resposta aqui. Crise da atenção. Nós estamos treinando nossos cérebros para serem reativos. Qual é a verdade fundamental sobre o cérebro humano que a maioria de nós se recusa a aceitar? Um outro grande vilão, sem dúvida, seria a... Mas é um dos vilões também. E outra é o... A maioria de nós passa a vida operando uma máquina que não entende. Nós priorizamos a carreira, os investimentos, a imagem, mas negligenciamos o software que roda tudo isso, o nosso cérebro. E se eu te dissesse que as decisões que você toma hoje, na forma como você dorme, ou no quão pouco você sabe sobre a própria fiação neurológica, estão ditando não apenas como você vai estar daqui a 30 anos, mas o quão presente você está hoje. Para entender esse sistema, você precisa de alguém que não apenas leu os livros, mas que passou décadas decifrando o código. Nosso convidado de hoje é um exemplo vivo dessa obsessão. Ele não parou na medicina convencional, ele mergulhou na neurologia, depois na neuropediatria, para entender como tudo começa e, não satisfeito, buscou um doutorado em neurociências. Mas ele foi além. Ele se tornou um mestre naquilo que a maioria de nós ignora, a medicina do sono. Ele é professor da Universidade Federal Delta do Parnaíba, do Unicet, mas mais do que isso, ele é um investigador da longevidade cognitiva. Eu analisei o trabalho dele e há 3 pilares que todos os CEOs, atletas e pais precisam entender agora. Ele estuda as hiperintensidades da substância branca. São pequenas cicatrizes no seu cérebro que você não sente, mas que estão desconectando seus pensamentos. Ela é a diferença entre o envelhecimento lúcido e o declínio. Suas pesquisas em medicina do sono mostram que não se trata de descansar, mas de limpeza. Se você falha no sono, você falha na remoção de toxinas cerebrais. É física pura. Através da interface entre neurociência e arte, ele prova que a longevidade é um músculo que se treina com estímulos certos, muito antes da velhice chegar. Hoje, nós vamos descer até o nível dos neurônios para entender como proteger a performance e garantir que sua mente dure tanto quanto o seu corpo, sem filtros, com base em dados e focado no que realmente importa para a sua vida. Eu sou o Otávio Bentes e este é o Bentes Medcast. Hoje a conversa é com o Dr. Giuliano da Paz Oliveira. Otávio, eu me sinto honrado de estar aqui. É um prazer inaugurar o primeiro episódio do Bentes Med. Eu costumo dizer que me sinto bem à vontade em ambientes como esse, porque comecei como consumidor assíduo de podcasts variados. Acho que é uma mídia bem interessante para adquirir conhecimento. E já participei de alguns outros e para mim é um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Professor Giuliano, vamos dar início aqui. Gostaria de fazer as perguntas. Qual é a verdade fundamental sobre o cérebro humano que a maioria de nós se recusa a aceitar, mas que está silenciosamente destruindo nossa produtividade e saúde mental? O que você acha? Estou entendendo que a pergunta gira em torno de o que está destruindo a nossa saúde mental e as conexões neurais e nossas atualmente, né? Sim. Aí eu acho que tem alguns pontos a serem levantados, né? Eu citaria como primeiro deles o isolamento social decorrente da humanidade ter ficado um pouco mais egoísta e um pouco mais ensimesmada, né? Em consumo excessivo de telas, as famílias, cada um nos seus celulares, nos seus smartphones, e deixando de conversar entre si e estreitar laços, ter tempo de qualidade juntos, né?
Um outro grande vilão, sem dúvida, seria o sedentarismo, né? Em que pese, ultimamente, na última década principalmente, tem tentado reverter isso, né? O Bates Med é um exemplo disso, né? De estímulo à longevidade e, portanto, a prática regular de exercícios, mas é um dos vilões também. E outra é o nosso imediatismo, né? Então a gente tem virado consumidor ativo de mídias curtas, de conteúdos de qualidade duvidosa, e na ânsia de resolver um problema que pode demandar um esforço maior, a gente quer simplificar demais. Então, a gente tem tido menos resiliência para estudar por mais tempo afinco, de aprofundar conhecimento, e tem ficado na superficialidade. Então, a gente sabe muito sobre muitas coisas, mas sabe pouco aprofundadamente sobre algumas delas, né? Então, acho que de pronto eu pensaria nessas três fatores. Né? Certeza, concordo. Antigamente a gente, falando desse último assunto, que a gente sabe muito de muito e pouco de alguma coisa específica, a gente costumava brincar com os amigos a gente apelidava os amigos que conversavam sobre todos os assuntos, que sabiam de tudo na roda, antes da IA, e antes, muito tempo atrás, né, antes do Instagram e tal, a gente apelidava ele de Discovery Channel. Esse aqui é o Discovery Channel. E nas rodas de conversas, né, antigas com o meu pai, entre os amigos deles, chamavam de o leitor de manchetes. Você só lia a manchete, mas não sabia a profundidade do que tinha. Exatamente. Doutor Juliano, vamos aqui. Houve um momento específico na sua formação ou na sua residência em que você percebeu que o cérebro não era apenas um órgão, mas o gargalo real para o sucesso ou fracasso humano, que ele influenciava na performance das pessoas? Eu entrei na neurologia muito influenciado pelo o fato de eu achar muito interessante, principalmente a revelação que o exame físico neurológico, a semiologia neurológica traz por trás, né? Então, é magnífico você, ao examinar um paciente, e eu via isso lá durante o internato, ao examinar um paciente, estimar onde estaria a provável lesão dele e, consequentemente, pensar nas possíveis diagnósticos para aquela lesão, né? Que a gente chama isso de topografar a lesão. Então, eu entrei dentro da neurologia ali em 2013, muito pensando nas doenças neurológicas, né? Claro, né? Era isso que me inspirou e é isso que me levou àquela decisão. Ao longo da residência de neurologia, ali principalmente em 2014, que eu comecei o R2 de neurologia, que me aprofundei um pouco mais nas especialidades, eu fui vendo que, sim, as doenças neurológicas são relevantes, né? Enxaqueca, epilepsia, esclerose múltipla estão por aí, a gente tem isso em consultório, mas que também estava havendo um ponto de inflexão de uma reversão também do tipo de demanda que os pacientes nos procuravam, né? Então, a gente via muito paciente nos procurar, por exemplo, por demanda de saúde mental, por demanda de falta de performance, né, de dificuldade, déficit de atenção, por exemplo, que eram coisas que, sinceramente, não me motivavam, não foram os motivos que me levaram a escolher a neurologia. Sim. Então, a gente foi se transformando ao longo da trajetória. E dentro da neuropediatria, ainda mais, né? Dentro da neuropediatria, a gente vê que a grande demanda atualmente é voltada para comportamento e aprendizado, que é o cerne do desenvolvimento infantil. Houve uma transformação, sinceramente não entrei por isso, mas em que momento? O momento foi durante a realização da residência. Já para entrar na neuropediatria, depois dos 3 anos de neurologia, aí não, tranquilo, eu já imaginava o cenário que estava instalado, por ter já ter um pouco mais de experiência de consultório. E durante esse período de sua residência, e até um pouco antes, né, curso de medicina e tudo, o que você teve que sacrificar na sua própria cognição e saúde para se tornar um mestre em neurociências? Você já sofreu burnout, que hoje tenta prevenir nos outros, e outros problemas na mente, no cérebro?
graças a Deus, né? Eu louvo isso mesmo, de fato, de joelhos no chão, de nunca ter tido nenhum burnout na minha vida, né? Pelo menos não de maneira significativa que me levasse a um sério comprometimento, graças a Deus, né? Acho que um dos momentos mais difíceis, né, ao longo da formação foi mesmo ali durante o R1 de neurologia, em que foi a primeira vez que eu saí de casa, né? Saí de casa para morar com pessoas que compartilhavam o apartamento comigo, graças a Deus viraram meus amigos, eram boas pessoas, tinham um bom relacionamento, mas não eram pessoas do meu convívio diário, não é um irmão que você vai morar, que você já conhece, ou não é um grande amigo de faculdade, eram pessoas que eu tinha alguma afinidade, mas que a experiência de morar junto traz alguns conflitos, algumas coisas que você não concorda, enfim. Mas principalmente a distância de casa, né? Distância de pessoas que eu amava e com quem eu sempre vivia, né? Associada a isso, uma rotina muito pesada de carga horária de estudo e de trabalho ao mesmo tempo, né? Porque a residência, como o próprio nome já diz, é um momento que você muda de residência, né? Você muda de local que está morando. Então, lá ali no R1, especialmente no primeiro mês, que eu comecei num estágio de pronto-socorro, foi um estágio bem, bem complicado em termos de sobrecarga emocional e física, né, de dar plantões, de passar noites sem dormir, mas felizmente nunca pus em xeque essa questão de ter decidido ou ter desistir no meio do caminho. Eu tinha tanta convicção de que aquele era uma etapa necessária, de que eu precisava vivenciar e que eu tinha lutado muito para chegar ali, que não passou por minha cabeça desistir, mas ficar triste, ficar com saudade da família, isso sim aconteceu. O cenário de tentar prevenir isso, claro, né, a gente tem ganhado mais evidência, a valorização da saúde mental dos estudantes, dos residentes, enfim, a preocupação tem crescido nisso, né? Então, eu tento ajudar de alguma forma, mas eu acho que também você precisa passar por alguma etapa de um sofrimento e uma dedicação maior para conseguir algo grande, que é ser um especialista, por exemplo, ou terminar um curso com dificuldade maior. E depois de criar a casca, né, na residência de neuropediatria ou para fazer mestrado, doutorado, eu já estava habituado com a cidade, gostava muito de São Paulo, né, tenho até saudade da cidade em si. Construí amigos, relações, e aí a coisa fluiu com mais tranquilidade. Certo, eu concordo que para tudo que é bom tem uma certa dificuldade, né? Então a gente tem que passar por algumas etapas, provações, né? Para ter sucesso, né? Até para ter performance, né? Ninguém consegue chegar na performance de maneira fácil, sem esforço, né? Hoje é o primeiro dia do Bentes Medcast e a verdade é que eu pensei bastante e demorei um pouco para decidir se apertar o botão de gravar. Mas eu percebi uma coisa: a medicina, o conhecimento sobre a saúde não deveriam ficar trancados em consultórios e em livros técnicos. Essas informações pertencem a você. E é por isso que esse canal nasceu. Como hoje é o primeiro dia, eu tenho um convite a fazer a vocês. Esse convite eu só posso fazer hoje. Eu não quero apenas inscritos. Eu quero que pessoas que acreditem na missão de que a informação médica de qualidade, de fato, pode mudar o destino de alguém. Se você sente que este canal ajuda a informar as pessoas com conteúdos de que o mundo precisa, se inscreva, curta esse vídeo. Ao fazer isso hoje, você não é apenas um inscrito do nosso canal. Você é um fundador da nossa comunidade. Você está nos ajudando a dizer ao YouTube que a saúde importa. Obrigado por estar aqui. Meu nome é Otávio Bentes e este é o Bentes Medcast. Vamos começar? Doutor Juliano, mudando aqui o foco aqui, vamos falar de mudanças geracionais, IA, telas e aprendizado. Crise da atenção. Nós estamos treinando nossos cérebros para serem reativos.
O que está acontecendo fisicamente com a plasticidade cerebral de uma geração que consome informações em clipes de 15 segundos? Acho que bate muito no que a gente vem comentando aqui agora há pouco, né, Otávio? De a gente ficar muito na superficialidade, com conteúdos entregues e pouco esforço. Né? Quando você se esforça pouco para adquirir um conhecimento, esse conhecimento tende a não se consolidar. Então, se você consome 15 mídias de 20 segundos, provavelmente na terceira, na quarta, você não está lembrando mais da primeira. De outro modo, quando você se esforça lendo um conteúdo um pouco mais aprofundado, se dedicando mais por diversas maneiras, né? Por exemplo, eu assisti uma videoaula associada a li um livro, li um artigo, associado a vi e fiz um resumo e construí o conhecimento dessa forma, né? Sim. Explorei, repeti, consumi por diversas mídias diferentes, diversos formatos diferentes, e aí eu consigo consolidar melhor, quer dizer. Sim. Então, você percebeu aqui claramente que para fazer isso, você precisa construir um caminho. Construindo um caminho leva muito mais tempo. Só que nós não temos ficado cada vez mais imediatistas, como você falou. A gente quer já a resposta pronta, a coisa pronta. E, inevitavelmente, no meio desse caminho, você não passa por esse caminho e não consolida aquilo que é necessário. Sim. Além disso, a gente fica mais impaciente e mais impulsivo, né? Uma vez que as respostas prontas, você está acostumado a resolver perguntas que você faz de maneira muito rápida. Então, se você fica mais imediatista e quando numa situação em que é necessário ter uma paciência, o tratamento é mais prolongado, a resposta é mais demora mais tempo para chegar, aí você se colapsa, né? Fica ansioso, fica achando que pensamento negativo de que aquilo não vai dar certo e tudo mais. Né? Um dos exemplos que eu cito em consultório, né, que a gente recebe muita criança com problema de comportamento, com sintomas de hiperatividade, impulsividade, até com dúvida se é um TDAH, por exemplo. Aí a gente vai, checa o histórico e vê justamente esse consumo abusivo de telas com conteúdo lixo, rápido e sem profundidade. E aí eu costumo... A pergunta que vem a seguir, eu pergunto assim, e como é que é? Ele tem paciência para aguardar? Não tem paciência para aguardar a sua vez, ele quer tudo na mesma hora, quando ele faz uma pergunta tem que ser agora, quando eu estou conversando com uma outra pessoa, ele interrompe e quer que eu responda e faça aquilo que ele está me pedindo na mesma hora. E aí o aconselhamento que eu dou, além de, claro, evitar a exposição excessiva a telas que sabidamente é um fator destruidor de cognição, eu estimulo ele, os pais, né, as pessoas que estão cuidando daquela criança, a mostrar situações do dia a dia em que é necessário esperar, aguardar a sua vez. Né? Então, eu digo assim, leve seu filho quando você for resolver um problema no banco, para ele enfrentar a fila e sentir, ver, e vá mostrando, vá explicando, vá dando a previsão para ele, olha, agora nós vamos esperar mais tantos minutos, porque a nossa senha não é a imediata. Ou então, na hora de comprar o pão, você vá com ele na padaria e explique para ele, você está com fome agora? Mas a gente vai comprar os pães e vai chegar em casa e preparar o sanduíche. Então, vamos lá, leva a criança na padaria, vai para a fila, escolhe o pão, vai para a fila do caixa, paga, e aí vai para casa e come. Só aí come, não coma no meio do caminho não, coma só quando chegar em casa. E aí você vai estimulando a entender que a vida não é cheio de imediatismo como a tela é. É um desafio fazer isso, porque, claro, a tela permeia o nosso dia a dia, mas sabidamente isso influencia. Então, esses conteúdos muito rápidos, né, minam a nossa paciência, minam o nosso funcionamento cognitivo, minam a nossa atenção, minam a nossa memória e minam a linguagem das crianças. Então, isso tudo que eu estou falando não é da minha cabeça, isso é comprovado já. Então, reduzir vocabulário, aumentar a hiperatividade, aumentar a impulsividade, piorar sintomas externalizantes, tipo ansiedade, com sintomas de taquicardia, sudorese e tal. Isso é nítido, comprovado e já consolidado. Ninguém discute mais isso. Sim, pois é. Estimular o exercício da paciência, né? Que hoje nós não temos e às vezes até os pais também não têm, porque é de uma geração que já faz parte desse meio que é muito... As coisas são rápidas, né? Apressado. Sobre a IA. A inteligência artificial é uma prótese
que expande nossa inteligência ou uma muleta que está atrofiando nossa capacidade de síntese e pensamento crítico? O que você acha? Ela, na questão de ajudar ou prejudicar, ou não sei, me diga. A gente vai dar uma resposta que provavelmente é que você espera, que é as duas coisas ao mesmo tempo, né? É claro que a gente não pode negligenciar a importância da inteligência artificial, a gente usa isso diariamente, né? Quem não usa tá atrasado, né? Sim. Mas a maior parte de nós, principalmente inseridos aqui na Unicet, todo mundo utiliza isso com frequência, faz parte do dia a dia. E isso é uma ferramenta que veio para automatizar comportamentos que eram muito mecânicos, né? De você... repetitivo, aumentar a sua eficiência de produção, né? E isso é um fato e vai te ajudar, vai abreviar teu tempo, vai aumentar tua produtividade, isso é um fato, né? Por outro lado, a entrega do conhecimento pronto, ela não evita que você exercite o caminho para construir o conhecimento. E se você recebe a resposta já pronta, não necessariamente você internalizou a resposta. Sim. Você consolidou aquele conhecimento. Você leu aquele conhecimento, mas daí a consolidar, guardar e assimilar, sem passar pelo caminho de construção, provavelmente você vai perder informações aí no caminho. Então, é um pouco dos dois. O que eu acho assim, de informação, visão pessoal mesmo, imprimindo a minha opinião pessoal. Eu acho que a inteligência artificial ela vai... a consolidação dela, a ampliação dela, ela vai cada vez mais aumentar o abismo entre os muito feras, os muito evoluídos em termos de cognitivo, de raciocínio, de inteligência, daqueles que têm uma inteligência menor ou que aplicam inadequadamente e que só buscam respostas prontas. Ele vai aumentar o abismo, né? Porque quem souber aplicar vai aumentar sua produtividade, seu ganho financeiro, o que vem por consequência, e quem não souber vai buscar o conhecimento pronto, e o conhecimento pronto a inteligência já traz. Sim. Ou seja, você vai ser substituído. Funciona como os dois e aumenta a desigualdade. Então, cabe a nós ensinar aos nossos alunos, aos nossos filhos, a usar ela a seu favor, sem deixar de explorar o conhecimento construído, né? E o conhecimento construído é o que fica. Sim, concordo. Eu acho a mesma coisa, que são as duas situações que você tem que utilizar a IA com bastante inteligência para definir o que você quer fazer com aquilo, né? Por exemplo, o que eu estou precisando da IA para qual motivo? Para aprender, para só obter informação, ou o motivo é eu aumentar a produtividade no meu trabalho de alguma maneira? A IA trouxe hoje ele é um auxiliar, trouxe hoje uma ajuda muito grande para aumento de produtividade. Eu acredito que aumento de inteligência das pessoas, a IA não oferece. Porque a gente tinha antes da IA o Google, né? Eu acho que para inteligência, para aumento de inteligência, é como se fosse um Google. Você faz a pergunta, ele dá a resposta, e aí você está com a resposta pronta. Então, tem que exercitar, né? Como a gente comentou antes, né? Assiste uma aula, faz uma pergunta, depois vai para o livro, depois faz um resumo, não sei, responde questões, cada um tem seu método, né? Então, acho que para melhoria, plasticidade cerebral, deveria ser assim, né? Produtividade, né? Geracionalmente, né? Claro que não necessariamente vinculado à IA ou à internet, nada disso, mas geracionalmente comprovadamente está reduzindo a inteligência, né? Na última década. Né? Eu não estou atribuindo isso ao uso de IA ou de internet, mas é um fato que o QI da população tem reduzido na última década, né? Coisa que historicamente só fazia aumentar. Né? Entendi. Geração após geração, os filhos tinham um QI, um funcionamento intelectual geral maior do que o dos pais, e agora a realidade se inverteu. Consequência da internet, da mídia, da rede social, não sei, né? Não dá para atribuir a esse fator de maneira isolada. Sim. Se eu peço para o ChatGPT resumir um livro, eu estou ganhando tempo ou estou perdendo a oportunidade de consolidar aquele conhecimento? Voltando um pouco, né, ao nosso assunto anterior.
Por exemplo, em livros da literatura, o que você acha? Eu acho muito boa pergunta em termos de, se a gente for pensar, eu acho mais interessante ainda pensar no livro da literatura, como você mencionou, né? Você vai analisar, por exemplo, eu vou ler um grande clássico, vou ler Dom Casmurro, eu vou ler 1984, ou eu vou pegar o resumo da IA, que já traz, inclusive, a análise literária, do momento histórico que estava, das impressões do autor, etc, né? É claro que se eu for ler, ou quer dizer, se eu for ler direto a informação da IA, ela vai me trazer um volume de informações de análise literária, histórica, interpretativa, de vocabulário, de semântica, muito mais vasto do que a minha leitura individual. Isso é lógico. Ela vai resgatar informações dos maiores analistas e vai resumir ali para você. Só que quando você não constrói você mesmo, né, você não se dá ao seu cérebro a oportunidade de, no passo a passo, fazer a sua própria impressão. Certo? Eu vejo isso como exemplo pessoal. Por exemplo, quando eu estou lendo agora, por exemplo, estou lendo a Bíblia, lendo o Evangelho. Eu leio o Evangelho, o vocabulário daquilo lá, o tipo da leitura, os aspectos históricos que estão ali, eu não domino. Então eu faço um esforço enorme para resgatar no meu repertório, fazer relações, e aquilo para mim é um esforço cognitivo muito grande, porque a linguagem não é a linguagem atual, o momento histórico não é o momento atual, e eu vou tentar fazer algumas relações, entender um pouco da geografia, entender um pouco do clima, do que era daquela época, do que representava aquele profeta, o que era um fariseu. É um esforço enorme para mim, quando eu estou lendo ali individualmente. Aí eu vou associando com o meu repertório, do que eu vejo nos cultos, nas missas, nos pastores, nas coisas, nos sacerdotes. Associo e crio meus elos. Poxa, eu acho que eu entendi, inclusive imprimo minha impressão pessoal naquilo ali. Isso até reflete tal decisão que eu fiz na minha vida e tudo. Esse esforço cognitivo, em termos de valor, para eu aprender efetivamente o que eu quero ao ler a palavra, é muito mais relevante para mim do que se eu pegasse aquele mesmo evangelho, aquele mesmo trecho, aquele mesmo capítulo, colocasse na IA e ela trouxesse todos os elementos. E embora lá fosse muito mais rico, mas não teriam as minhas impressões pessoais ali, que é para isso que serve a Bíblia, né? Que você aplica na sua vida. Não teriam as minhas impressões individuais e eu não teria feito todo aquele esforço para fazer as associações. Consequentemente, eu não reteria aquilo lá. Então, de que finalidade teria no final das contas? E para a literatura em geral, eu digo a mesma coisa, né? Às vezes, na sua leitura e sua discussão, né, você lê ali, é um esforço enorme ler Dom Casmurro, ler 1984 ou qualquer outra obra clássica que, aliás, recomendo que façam, né? Você vai lá e as figuras de linguagem, o vocabulário utilizado, cara, assim, é um esforço que você está fazendo. Mas o esforço é o exercício. O exercício não tem como ninguém fazer por você. Você que tem que fazer. Isso. É parecido até com a jornada que eu te falei da residência, né? É um caminho doloroso a ser percorrido, mas que para conseguir um objetivo maior, há de haver, né? É necessário haver um esforço. Né? Sim. Sem esforço não dá. As grandes coisas são conquistadas com esforço. Né? A nossa mente precisa dessas conexões, né? Eu acho que é por isso que a informação que vem fácil, você não cria essas conexões. Futuramente você não vai lembrar daquilo e por conta de poucas conexões que você tem, você vê um assunto um pouco mais complexo e não consegue absorver porque justamente não tem essas conexões, né? Sem conexão, não aplica, né? Professor, o sistema de ensino atual foi desenhado para a era industrial. Faz sentido ainda exigir decoreba em um mundo onde a IA detém todos os dados, mas pouca sabedoria? Aí eu vou mais uma vez ter que sugerir a minha impressão pessoal, certo? Então, assim, por exemplo, eu dou aula aqui na Unicef de neuroanatomia. E a neuroanatomia é uma coisa relativamente rígida, porque a anatomia
embora o conhecimento de neurociências evolua, mas a anatomia, ela é, de certo modo, constante. Aquilo lá vai se manter por muito tempo. Aspectos evolutivos, novas descobertas acontecem, claro, mas na anatomia com uma intensidade menor do que na neurociência em geral. E na neuroanatomia, eu até faço essa analogia, você que foi meu aluno sabe disso, que eu faço analogia dizendo que é como se eu fosse fazer o beabá, a escolarização de vocês, ou seja, eu vou dar vocabulário para vocês chamarem as coisas pelos nomes que elas efetivamente possuem. Eu falo exatamente com essa expressão. E eu preciso que você memorize nomes para você chamar as coisas pelos nomes que elas têm, e não por coisas ou coisas que estão perto de tal coisa. É um bichinho branco que está perto de... Não, você tem que chamar aquele negócio lá pelo nome certo. Né? Isso é vocabulário. Então, como é que você vai estabelecer um raciocínio clínico se você não tem vocabulário? Como é que você vai, inclusive, fazer um prompt se você não tem vocabulário? Né? Um prompt para colocar na IA. Então, eu acho a memorização... A memorização é uma parte, a memória é uma parte, é um dos domínios cognitivos. Ou seja, é uma parte da inteligência, desenvolvimento intelectual. Então, não é que eu sou defensor da decoreba, mas eu acho que a memorização é um dos elementos necessários para você ter inteligência. Com certeza. E ter aplicação depois. É o único? Claro que não. Só decoreba? Claro que não. Mas envolve. Certo? E outra coisa, a memorização, ela vai te dar os elementos para você fazer o exercício clínico de, por exemplo, fazer um diagnóstico diferencial. Como é que você vai fazer um diagnóstico diferencial sem ter memorizado os critérios diagnósticos daquelas condições? Com certeza. Vai estimar? Vai chutar? Vai pensar só em um? Porque para você saber quais são os diagnósticos diferenciais daquela condição, para pensar em mais de um diagnóstico, né? Diz assim, eu estou na dúvida se é isso, mas parece muito com tal condição. Então, a gente chama isso de diagnóstico diferencial na medicina. Como é que você vai saber estimar diagnósticos diferenciais sem conhecer, memorizado os critérios diagnósticos? Não existe. Não tem como. E outra, em situações de tomadas de decisão. Como é que você vai tomar uma decisão se você não tem repertório acumulado? Que vai envolver memorização. Ou seja, com isso eu não estou aqui dizendo que a memorização é a única habilidade necessária, pelo amor de Deus. Né? Não. Eu acho que tem sido sim focado, principalmente na educação médica, o treino de habilidades, o treino de competências, o treino de trabalho de equipe, o treino de raciocínio clínico, investigação. Isso tudo deve sim ser priorizado, ser defendido, mas para isso ser adquirido e você ter treino de competências e habilidades, você precisa ter repertório. E para ter repertório, tem que ter memorizado. Não tem jeito. Sim. Então, assim, coisas simples, banais. Memorizar uma tabuada é relevante? Claro que é. Sim. Mas todo mundo tem calculador assim? Não é relevante. Você não acha que você ter treinado isso, ter memorizado, ter tido bastante trabalho de confundir o 6 vezes 7 quanto é mesmo e o 7 vezes 8, que sempre confundir esses dois. Você não lembra disso também? Eu não estou lembrando a mesma coisa, a mesma memória afetiva provavelmente você tem. Sim. Então, você deu trabalho para você decorar tudo isso. Mas isso exercitou em você a resiliência, a necessidade da repetição e tal. Isso de alguma forma te moldou. Se você não tivesse passado por aquela longeva trajetória até ter conseguido decorar tudo aquilo lá, provavelmente você teria perdido uma habilidade de resiliência. Sim. Então, resumindo, a memorização é um dos elementos, não é o único, não é o principal, mas é fundamental. E eu acho que a memorização está associada aos outros. Quando você treina a memorização da tabuada, mesmo que você não aplique diariamente a tabuada, mas você treinou uma outra habilidade, que é a resiliência. Com certeza. Que é a repetição, que é a rotina, que é estudar todo dia. Isso entra na cognição também. Como a gente falou antes, né? São as conexões. Quando você aprende qualquer coisa,
você vai usar uma hora aquilo ali no seu dia a dia ou no seu trabalho, não sei. São as conexões, no entendimento de algum assunto, né? Então, claro, Mas concordo não é demais. um exemplo aqui, ó, tá, que me veio à memória agora. Não é, e provavelmente, não sei se você admira, mas eu, por exemplo, admiro bastante os enxadristas, os jogadores de xadrez. Sim, Não são fantásticos? São. Você acha que a única habilidade que a pessoa que é um enxadrista profissional desenvolveu foi jogar xadrez? Não. Com certeza não, né? Aquela habilidade que ele treinou exaustivamente, que deu trabalho. Tô falando de uma pessoa normal, não um superdotado. Pense numa pessoa normal, mas que treinou bastante, que virou um super enxadrista, um enxadrista muito bom, um mestre de xadrez, sei lá. Aí ele treinou aquilo lá, aquela habilidade. Treinou as entradas, treinou os fechamentos, treinou as jogadas para fugir do mate não sei das quantas. Aquele cara não tá treinando só pro xadrez, aquela habilidade vai ser absorvida para outra finalidade, ele vai aplicar aquilo em outra situação. Então a gente não pode minimizar as coisas como se ela tivesse uma finalidade única. Né? Sim, certeza. Então eu posso até dar um outro exemplo também nesse sentido, são os músicos. Eles começaram aos poucos, tem uma longa trajetória para ele chegar num nível de performance elevado, chegar a tocar numa banda, num show, tudo. Então, mesmo e no música a gente não chama de decoreba, no enxadrez a gente não chama de decoreba, mas então, não teve decoreba? Teve. Como não? Ele repetiu 1 milhão de vezes a mesma coisa para poder performar daquela forma. Exatamente. Aquilo é decoreba. O enxadrista profissional ele sabe decorado as reações de cada uma das... Não é... Aquilo é decoreba também. Só que a gente não chama de decoreba porque é bonito, porque é maravilhoso. E de fato é belo, né? Faz parte, tem que ter. Então, né, faz parte da inteligência. Inclusive, professor, eu tive estudando sobre um assunto seu que é um método novo que você está desenvolvendo, uma pesquisa sua para ensinar neurologia aos alunos, né? Que tem uma dificuldade, um medo de aprender neurologia. Existe até um termo que eu não me vem à mente agora. Neurofobia. Né? Neurofobia. É o medo do aluno de estudar neurologia, né? E aí eu vi que você está fazendo uma pesquisa e um estudo para facilitar para os alunos esse tipo de estudo. Foi aplicado com a gente já esse método? Sim. Assim, é um projeto de pesquisa, né, que envolve estudar casos clínicos a partir de uma perspectiva que envolve anatomia, radiologia e semiologia, que é o cerne da neurologia. Né? E aí quando alia, mais uma vez, faz conexões, que é o que... Isso. Essa palavra, se rastrear ela, deve ter saído algumas dezenas de vezes hoje, né? Mas fazer essas conexões entre as três áreas para facilitar o conhecimento, né? E tentar reduzir esse receio, esse distanciamento que alguns alunos têm em relação à neurologia. Eu frequentemente recebo a pergunta, às vezes de aluno, às vezes de pai, de paciente e tal, digamos, elogiando, dizendo assim, puxa, você escolheu uma área que é a área mais difícil da medicina. Sinceramente, eu não acho. Não acho que seja a área mais difícil da medicina. Eu acho que todas as áreas têm particularidades e dificuldades muito grandes, mas a neurologia em especial, como envolve o funcionamento do pensamento, da mente, até um pouco de saúde mental, as pessoas associam com uma coisa mais complexa, mas todas as outras têm. Então, esse projeto, né, que chama NeuroGears, né, é um grupo de estudo de radiologia, semiologia e anatomia radiológica, né? Gears seria tipo uma engrenagem, né? Um motor, uma engrenagem que funciona, só funciona se vier tudo junto, né? Para tentar afastar os alunos dessa algeriza que implantaram em relação à neurologia, sendo que eu acho ela uma área, sinceramente, eu sou da área, mas não acho, me acho especial por isso. É uma área como qualquer outra, com suas dificuldades e sua beleza também. Sim. Eu, quando fui seu aluno, paguei essa matéria neurologia, eu tinha um receio, mas para mim foi a área mais interessante que eu tive aula até agora. Muito interessante. Aí vamos ver o que temos para frente, né? As outras dificuldades. Ainda tem muita coisa para frente. Bom, professor, mudando de assunto aqui, vamos falar de sono e memória, né?
memória de novo, né? Mas mais para o sono mesmo. O que você sente quando ouve a frase trabalhe enquanto eles dormem? É um conselho de sucesso ou é uma sentença de morte cognitiva? O que você acha? Trabalha enquanto eles dormem, né? Se a pessoa, ao falar isso, está se referindo trabalha enquanto eles dormem e eles dormem porque são preguiçosos, não resilientes, é uma frase correta, você concorda? Concordo. Então, se a pessoa já dormiu o suficiente e está encostado no banco, na cama, na rede, por preguiça e falta de dedicação, realmente ela está perdendo tempo. Agora, trabalhe varando a noite, faça isso seguidas vezes e suprima o seu sono, ou seja, fique privado de sono de maneira crônica. Sim. O que vai acontecer com o seu aprendizado? Vai reduzir. Isso não sou eu que está dizendo, isso já é comprovado, né? Mais uma vez a gente não fala por achismo. Quando é achismo eu falo aqui a minha opinião. A minha opinião é essa. E aqui não se trata de opinião, se trata de uma constatação. A quantidade e qualidade do sono, ou seja, o número de horas dormidas e a qualidade imprimida, a arquitetura preservada do sono de maneira regular na sua noite, ela é fundamental e determinante para o seu aprendizado, incluindo memorização. Então você só tem atenção, você só tem memória, você só tem funcionamento executivo funcionando a pleno vapor se você estiver adequadamente regulado do seu sono. Então, pegando o gancho aqui, se um estudante estuda 10 horas durante o dia seguido e dorme apenas 4 horas, ele jogou a maior parte daquelas horas no lixo, você acha? Se isso for feito de maneira crônica. Sim. Todos os dias estudando durante muitas horas e dormindo pouco, porque 4 horas nitidamente para um adulto não é normal. Não. Existe uma variação de normalidade de sono, mas abaixo de uma certa quantidade, abaixo de 6 horas, a gente chama não tem variação, né? Mas existe o dormidor oculto, mas a pessoa que dorme 4 horas, ela sabidamente está privada de sono, ela está cronicamente submetida a um regime de privação de sono. Isso gera mais estresse oxidativo, isso reduz a produção de fatores neurotrópicos cerebrais, isso aumenta a atividade inflamatória, isso piora a consolidação da memória, isso piora a atenção, piora o humor, aumenta a irritabilidade, aumenta o risco de depressão, aumenta o risco de demência. Então, sim, dormir 4 horas por dia fora de cogitação. Isso tem a ver com o sistema linfático. Explique pra gente o que é. Fale um pouco sobre o sistema linfático e fale como uma noite mal dormida, se a noite mal dormida deixa o cérebro da gente literalmente ensopado de lixo metabólico. O sistema linfático, assim, durante muito tempo, foi achado dentro da ciência médica que o sistema nervoso central era desprovido de um sistema linfático, né? Até que, há mais de uma década atrás, já descobriram que existe sim um sistema linfático no sistema nervoso central. E esse sistema ele recebe um nome especial, não é linfático, e sim glinfático. Seria um sistema linfático, uma analogia ao sistema linfático do sistema nervoso central. Sim. Glinfático. E o pleno vapor do sistema linfático depende dos estágios do sono serem feitos de maneira regular. Ou seja, o funcionamento do sistema linfático ele depende de um sono de boa qualidade, fazendo os ciclos de sono REM e não REM. O que faz o sistema linfático? Ele faz uma depuração, uma limpeza das substâncias nocivas do nosso corpo, né? Então, substâncias oxidantes, proteínas degenerativas, principalmente a proteína beta-amiloide, que é a proteína sabidamente associada à doença de Alzheimer. Então, durante o sono, o sistema linfático, melhor dizendo, atua depurando essas impurezas, né? Substâncias inflamatórias, substâncias oxidantes, proteínas degenerativas como a beta-amiloide. E, portanto, se o sistema linfático
está impedido de funcionar por um sono de má qualidade, você vai ter o seu cérebro, como você falou, inundado dessas substâncias degenerativas, e isso vai prejudicar o teu desempenho. Certo, muito bem, entendido. Professor, então, a gente falou um pouco, né? Mas me diga, se você tivesse que escolher entre 2 horas extras de estudo ou 2 horas extras de sono antes de um evento decisivo, o que a ciência escolheria? Cientificamente, o que seria melhor, né? Vamos supor que eu vá fazer uma prova amanhã. Eu sou acostumado a dormir no mínimo 6 horas, que eu acorde 6 a 7 horas, que eu acorde bem para fazer uma prova, né? Só que eu preciso de mais estudo porque eu não consegui me antecipar. O que você acha? Eu poderia falar a respeito de eu dormir apenas 4 horas para poder estudar mais, ou eu dormiria as minhas 7 horas normalmente? O que você... Tipo, faltou um assunto que eu vou levar de 2 a 3 horas, que vai cair naquela prova e eu não estudei, ou apenas não revisei. O que você, sua opinião sobre isso? Assim, se você for... Vamos separar duas etapas. Imagina esse caso seu, por exemplo. Você está dormindo regularmente, todos os dias, 7 horas e meia por dia, e aquela quantidade é suficiente para você repousar. Dormindo certinho todos os dias. Aí amanhã é a sua prova. Sim. E está faltando um conteúdo que você não estudou adequadamente, faltou revisar e que você vai desempenhar mal. Esse estudo precisa de 2 horas. Nessa situação, você passou o tempo inteiro dormindo regularmente. Nessa situação, eu, na sua pele, passaria 2 horas a menos sem dormir. Porque aquele assunto sabidamente vai cair e você vai falhar naquela questão, ou vai aumentar muito o risco de você errar. Sim. Agora, se você está falando de uma situação crônica, digamos, não, eu não me planejo, não estudo com antecedência, não me planejo e eu preciso de 7 horas e meia, mas tem vezes que eu durmo 8 horas, aí quando eu não tenho oportunidade eu durmo 6, aí quando eu tenho uma oportunidade de novo eu durmo 9, aí depois eu passo 2, 3 dias dormindo 6. Esse cara, essa pessoa, ela precisa entrar numa rotina de estudo, de regular o seu sono e tudo mais, e aquelas 2 horas estão fazendo toda a diferença para ela. Então, se você está falando agudamente de eu tenho uma prova amanhã e não estudei o suficiente para ela, ok, eu acho que vai melhorar o teu desempenho agudamente você estudar aquele conteúdo. Uma exceção, né? Uma situação específica. Mas implantar isso na sua rotina diariamente, de você suprimir horas de sono para estudar por falta de planejamento, aí com certeza tá indo num caminho errado. Porque suprimir horas de sono vai diminuir o teu aprendizado. Diminuir tua consolidação de memória, diminuir tua atenção, e sem atenção e sem memória você não performa bem numa prova, por exemplo. Para quem quer alta performance, eu quero uma sugestão sua pessoal. Qual é a sua estratégia para garantir que o seu cérebro esteja operando no nível máximo todos os dias? Estou falando provavelmente de performance cognitiva, né? Já que é mais a minha área, né? Porque performance física e acho que não cabe tanto. Mas performance cognitiva, como melhorar a estratégia pessoal. Não é nem estratégia pessoal, mas estratégia do que é comprovado, né? Então, acho que há alguns pilares, né? Primeiro pilar, exercício físico. Então, exercício físico é uma variável que muda tudo, né? Muda o orgânico em termos de corpo, cardiovascular, pressão, diabetes, resistência à insulina, obesidade, e muda o mental, digamos assim, o cognitivo. Então, retenção de informações, atenção, diminuição da impulsividade, tomadas de decisão mais coerentes e tal. Então, o exercício físico melhora as duas searas, e a gente está falando de desempenho cognitivo, então exercício físico fundamental. O outro é o sono, sobre o qual acabamos de falar, né? Então, sono em termos de quantidade e qualidade, né? A gente às vezes se fixa muito em quantidade e esquece da qualidade. Então, eu durmo 8 horas por dia, é o suficiente? Não sei. Né? Talvez para você seja o suficiente, o que para outra pessoa não seja. Mas só a quantidade em si, que 8 horas em geral é suficiente sim,
Mas só a quantidade em si, mas se for um sono muito fragmentado, a pessoa ronca à noite, vários despertares, acorda muitas vezes, vai ao banheiro, ou tem muita ansiedade, tem muita depressão, o sono acorda com pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, passa muito tempo acordado, talvez aquelas 8 horas não sejam um sono de boa qualidade. Sim. Então, segundo pilar, sono de quantidade e qualidade. Um terceiro, buscar saúde mental, né? Então, saúde mental vai incluir espiritualidade, relações pessoais, né? Lazer. Então, buscar ter um hobby, um lazer, uma coisa que te divirta, companhias agradáveis e se for da sua religião, frequentar os cultos, as celebrações ou fazer a sua imersão individual, né? Sim. E um outro fator seria a rotina, né? Então, performance cognitiva é rotina. Rotina inclui o quê? Você ter uma previsibilidade de estudar uma certa quantidade de tempo, de maneira dividida, sobre temas diversos, de maneira regular. Então, você estudar muito durante um dia e passar 3 dias sem estudar, é melhor estudar um pouquinho de cada dia, 10 horas num dia ou 2 horas todo dia. 2 horas todo dia é melhor do que 10 horas num dia e passar 3 dias sem estudar, né? Então, rotina, exercício físico, sono, Programação, hábito, né? e essa questão do... Isso aí. Professor, a cultura do nosso podcast é deixar uma pergunta para o próximo convidado sem saber quem ele é. Então, eu gostaria que você elaborasse uma pergunta escrita. Nós vamos guardar no envelope e só vamos abrir. Nem eu não vou ter conhecimento, nós só vamos abrir quando o próximo convidado encerrar o episódio e nós faremos a pergunta para ele. Como o senhor é o primeiro, não poderemos ter nenhuma pergunta aqui, mas Certo. eu quero agradecer aqui. Foi muito proveitoso, muito obrigado. Foi ótimas dicas aqui, principalmente para nós alunos aqui de medicina. Espero que atinja esse conhecimento que nós conversamos aqui, auxiliem as pessoas a atingir a performance, né, cognitiva e nos estudos e que melhore a vida das pessoas. É um prazer, eu acho esse tipo de iniciativa sempre muito bem-vinda, né? Então, trazer convidados diferentes, ter novas perspectivas, né? Pessoas com opiniões, experiências diferentes. Então, louvável a iniciativa e, para mim, eu que digo, é um prazer enorme participar. Muito obrigado. Contribuir.